Você já ouviu falar de Tamar? Uma mulher esquecida pela família, mas lembrada por Deus. Ela foi traída, humilhada e abandonada, mas não se calou. Hoje, você vai descobrir uma das histórias mais impactantes e escondidas da Bíblia. Se essa história tocar o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Numa terra onde as vozes das mulheres quase não eram ouvidas, Tamar caminhava em silêncio. Ela não era filha de patriarcas nem esposa de reis. Era apenas uma jovem prometida, uma estrangeira num lar sagrado. Seu nome significava palmeira firme, resiliente, plantada na secura. Mas ao contrário da árvore que resiste ao deserto, ela não encontrava sombra nem abrigo. Tudo o que lhe foi dado foi tomado de volta. Judá, filho de Jacó, escolheu Tamar para ser esposa de seu primogênito Er. Era um casamento arranjado, como tantos outros, mas para ela representava o início de uma promessa. O lar, os filhos, a segurança, o nome. No entanto, a aliança não trouxe vida, e sim juízo. A Bíblia diz que Er era mau aos olhos do Senhor, e por isso foi tirado de forma súbita, sem filhos, sem glória. Tamar ficou viúva antes mesmo de ser mãe. A lei da época dizia que o irmão do falecido deveria tomar a viúva como esposa, para gerar descendência em nome do morto. Era o dever de Onã, o segundo filho de Judá. Mas Onã não queria que o filho carregasse o nome do irmão. Ele queria o corpo de Tamar, não o peso da herança. Usou-a, recusando dar-lhe um futuro, e o Senhor o viu, e também o tirou. 2 vezes viúva, 2 vezes usada, 2 vezes esquecida. Judá, temendo que seu terceiro filho, Selá, também morresse, prometeu a Tamar: espera até que ele cresça. Mas os dias passaram, os anos escorreram como poeira ao vento, e a promessa virou silêncio. Ninguém a procurava, ninguém falava seu nome. Tamar continuava em luto, vestindo roupas de dor, esperando por um futuro que não viria. Ela vivia entre as sombras presente, mas ignorada. A casa de Judá havia como um presságio, uma mulher marcada pela morte. Mas o que ninguém via era o que crescia por dentro. Uma inquietação, um ardor, uma justiça que não se resigna. Porque Tamar não queria vingança, queria cumprimento. Não exigia glória, queria dignidade. Ela não pediu milagres, apenas verdade. Na solidão, ela ouviu os passos do destino se aproximando. Judá, agora viúvo, partia para Tímina para tosquear suas ovelhas. E algo se acendeu dentro dela. Era a hora de se levantar, de se mover, de deixar de ser a noiva esquecida. Mas ela não teria armas, nem voz, nem força. Apenas uma escolha. E essa escolha mudaria sua história, e a história de reis ainda não nascidos. Tamar tirou suas roupas de viúva. Lavou o rosto, cobriu-se com um véu e foi ao encontro da estrada. A estrada entre 2 cidades. A estrada entre 2 destinos. A estrada onde uma mulher, ignorada pelos homens, seria vista por Deus. E o céu permaneceu em silêncio. Mas o silêncio não era ausência. Era expectativa. Amanhã nasceu sem pressa. A luz arranhava as montanhas distantes, enquanto Tamar se vestia com algo que o mundo não compreenderia. Coragem. Ela não era mais a viúva silenciosa sentada à porta. Não era a mulher que esperava, submissa, que os homens decidissem seu destino. Ela se tornara outra não pela vingança, mas pela fidelidade à promessa que lhe foi feita. E porque ninguém mais a defenderia, ela própria seria seu próprio juiz. Cobriu o rosto com um véu, como faziam as meretrizes nas beiras das estradas. A vergonha da aparência se tornava a máscara da justiça. Ninguém veria seus olhos, mas ela enxergaria tudo. Seu coração batia como tambor antigo. A cada passo, os ecos de sua história ressoavam. O esposo morto, o segundo irmão que a usou, o pai que a prometeu e esqueceu. Tamar não era santa aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, ela era a verdade escondida sob o véu.
Ela se assentou à entrada de Enaim, num lugar estratégico, onde Judá certamente passaria. Não havia palavras, não havia súplica. Havia apenas o tempo e a espera. A estrada empoeirada parecia respirar com ela, como se a terra reconhecesse a gravidade do momento. E então ele apareceu. Judá, o homem que havia prometido e não cumprido. O homem que, temendo a morte dos filhos, preferiu abandonar a justiça. Ele vinha com seus servos, com olhos voltados ao mundo, com a mente ocupada por tarefas e negócios. Não reconheceu Tamar. Para ele, era apenas mais uma mulher anônima, à beira do caminho, uma que poderia comprar por uma noite. A ironia é que o pai da promessa agora negociava com a esperança que abandonara. Ele se aproximou e falou com ela, como se ela fosse ninguém. "Deixa-me entrar contigo", disse, sem saber quem estava diante de si. Tamar, sem tremor na voz, respondeu apenas com uma pergunta: "O que me darás?" O homem ofereceu um cabrito do rebanho, mas ela pediu o que ele não esperava: um selo, um cordão e um cajado, símbolos de sua identidade. Tamar sabia o valor do que estava fazendo. Não era o corpo que ela oferecia, era o espelho. Judá entregou os objetos, ainda sem saber que selava com as próprias mãos a sua sentença. Naquela noite, Tamar concebeu justiça, e não justiça no sentido frio das leis, mas no sentido ardente da verdade que clama do ventre dos esquecidos. Depois, sem pressa, ela se retirou. Tirou o véu, voltou à casa do pai e vestiu novamente o luto. Mas por dentro, algo havia mudado. Ela não era mais apenas a mulher que esperava. Agora, ela carregava dentro de si 2 filhos, 2 sementes não apenas de carne, mas de profecia. Pois o sangue que corria ali traria um dia reis, e muito além, um salvador. Os dias se passaram. Judá enviou seu amigo com o cabrito, tentando encontrar a mulher com quem estivera. Mas ninguém sabia de prostituta alguma naquela estrada. A resposta foi seca: "Aqui nunca houve tal mulher." E Judá, envergonhado, resolveu não falar mais do assunto. Quis apagar o erro no silêncio. Mas o silêncio, quando é injusto, se transforma em grito. 3 meses depois, veio a notícia que causou escândalo. Tamar estava grávida. A vila murmurava. Os servos cochichavam. Os olhos ardiam de julgamento. Ela agiu como prostituta, diziam. Judá, ao ouvir, sentenciou: "Tragam-na para ser queimada." O mesmo homem que a havia esquecido agora exigia sua morte. O mundo é rápido em condenar aquilo que não entende. Mas Tamar não se defendeu, não gritou, não correu. Ela apenas enviou uma mensagem, uma pequena caixa, com 3 objetos e um bilhete. "Do homem a quem pertencem estas coisas, estou grávida." O tempo parou. Judá abriu a caixa e viu o selo, o cordão, o cajado. Sua alma caiu de joelhos. Ele se lembrou. Ele compreendeu. E pronunciou as palavras que atravessariam séculos: "Ela é mais justa do que eu." Naquele instante, Tamar deixou de ser a esquecida. Passou a ser reconhecida não como santa, mas como justa. Ela não violou a aliança. Ela a protegeu quando ninguém mais o faria. E o próprio Judá, o homem que a traiu, foi o primeiro a reconhecer isso. A história poderia terminar aí, mas não terminou. Tamar deu à luz 2 filhos, Pérez e Zerá. Durante o parto, os 2 disputaram o primeiro lugar. Zerá pôs a mão para fora, mas foi Pérez quem rompeu primeiro. O nome Pérez significa ruptura, brecha, explosão, porque a linha quebrada foi restaurada. E de Pérez viria Boaz, e de Boaz, Obed, e de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi, e de Davi, Cristo. Quando a poeira baixou e o escândalo silenciou, Tamar permaneceu, não como vítima, nem como rebelde, mas como raiz. A mulher que foi julgada como prostituta, agora era mãe de 2 filhos. A que foi rejeitada como maldita,
se tornava guardiã de uma linhagem sagrada. O mundo não a entendeu, mas o céu a escreveu. Vieram as dores de parto, como se toda a sua história estivesse sendo rasgada de dentro para fora. E não era apenas um nascimento, eram dois. Duas vidas, dois destinos, duas vozes saindo de um ventre que carregava séculos de silêncio. A parteira gritou: "Um deles está saindo." E então viu a mão de Zerá, o primogênito. Ela amarrou um fio vermelho no seu pulso. Mas de repente, a mão recuou. E como num rompimento de céu, surgiu o outro. Pérez. Era um sinal, um símbolo, a força que irrompe antes da lógica, a verdade que precede a tradição. Pérez seria lembrado por gerações, e não apenas por ter furado a fila, mas por ter restaurado a linhagem de Judá, a linhagem que parecia quebrada, a que passou por morte, engano e vergonha. Tamar deu à luz não só filhos, deu continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão, uma descendência santa, uma descendência que não viria por caminhos previsíveis, mas por meio da brecha, da dor, da justiça escondida. Judá, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. O homem que mandou queimar foi o mesmo que confessou seu erro. Aquela frase, "ela é mais justa do que eu", ficou para sempre marcada como o início da restauração de seu caráter. Ele, que havia traído o irmão José, agora se via confrontado com a própria verdade. Tamar, a mulher que ele tentou apagar, se tornou o espelho da sua redenção. A Bíblia não fala muito mais sobre Tamar, mas o pouco que revela, basta. Pois no Evangelho de Mateus, quando o próprio Messias é apresentado ao mundo, o seu nome aparece entre os homens. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Ela está ali, sem véu, sem vergonha, sem julgamento. Está entre os nomes santos. Porque Deus não escreve com tinta limpa. Deus escreve com sangue, com lágrimas e com a coragem daqueles que se recusam a morrer esquecidos. A história de Tamar não é apenas sobre justiça, é sobre propósito. Sobre uma mulher que viu tudo lhe ser negado e mesmo assim escolheu não desaparecer. Ela usou os próprios limites da sociedade para revelar sua fé. E no ventre que a multidão queria condenar, Deus plantou o rei. Tamar não foi esquecida por Deus. Mesmo quando todos a julgaram, mesmo quando vestiu o véu da vergonha, o céu via o seu coração. Sua coragem não foi vingança, foi fé. E por causa dela, uma linhagem quebrada foi restaurada. Se essa história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa lembrar. Deus não esquece os esquecidos.